Muito bem, gente. Bom dia. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso encontro Symbiotic Talks. Meu nome é Bia Mendes, eu sou sócia e facilitadora eu sou sócia da Pacto e facilitadora da Symbiotic. E para quem é novo nesse espaço, a Symbiotic é uma iniciativa da Pacto com a Vamos, que é uma comunidade online que foi criada aí para promover um ambiente de trocas e de aprendizagem entre lideranças de organizações da sociedade civil. E o evento de hoje, ele é o Symbiotic Talks, que são encontros abertos e mensais de inspiração e aprendizagem da comunidade Symbiotic, e tem o objetivo aqui de a gente discutir, junto com convidados especialistas, assuntos e temas relacionados aos desafios que as organizações vivem em seu cotidiano. Antes da gente começar, eu gostaria de deixar alguns lembretes. O primeiro é um pedido para que vocês se renomeiem com o nome de vocês e qual OS que vocês fazem parte. Se possível, mantenham sempre a câmera aberta para a gente aqui ajuda a ficar um pouquinho mais próximo, da gente conseguir ver se vocês estão acompanhando aqui todo o evento. Utilizem o chat para dúvidas e para perguntas. Então, aqui é uma roda de conversa e é muito bem-vindo que vocês tragam questões para as nossas especialistas. E o nosso encontro vai ser gravado e disponibilizado posteriormente no YouTube. Então, vamos nessa. Com muita satisfação que hoje, né, a gente vai tratar do tema planejamento e gestão financeira em organizações da sociedade civil. Então, em diálogo com duas especialistas maravilhosas que eu vou apresentar daqui a pouquinho, a Gabriela Chaves e a Gisele Rocha, a gente vai explorar um pouco os caminhos para transformar desafios financeiros em oportunidades estratégicas. Então, a gente sabe e vem acompanhando o quanto que o tema da gestão financeira é um grande desafio aí para organizações da sociedade civil, e a ideia aqui é a gente discutir quais são as melhores práticas, quais são as ferramentas, para que o planejamento e a gestão financeira se tornem, enfim, um aliado aí das nossas organizações. Então, vou apresentar as nossas convidadas, começando com a Gabriela Chaves, que é economista e mestre em Economia Política Mundial, é fundadora e CEO da Nufront Empoderamento Financeiro, uma plataforma de educação financeira que, desde 2018, promove o empoderamento econômico a partir de músicas de rap. É também conselheira do Salt Feminist Future e do Instituto Coca-Cola. Bem-vinda, Gabi! Também temos... Gratidão pelo convite, uma honra estar aqui. Obrigada, Gabi, bem-vinda. Também temos aqui conosco a Gisele Rocha. Gisele Rocha é fundadora da Burócaras, uma consultora e palestrante especialista em finanças sociais. Sua dedicação é voltada para trabalhos de equidade social e sustentabilidade, sendo uma incansável pesquisadora de desenvolvimento econômico e política com uma perspectiva decolonial. Seja muito bem-vinda, Gi. Olá, bom dia, obrigada, Bia. Prazer estar aqui com vocês. Bom, muito obrigada pela participação aqui, pela presença de vocês. É uma honra contar com a participação de vocês. E vamos nessa, então. Assim, acho que como ponto de partida, gostaria de ouvir de vocês, para as organizações da sociedade civil que estão buscando aí iniciar essa jornada de educação financeira. Por onde vocês recomendam começar? Né? Quais são os passos iniciais para começar essa jornada de planejamento e de educação financeira? Posso começar? Pode Oi. ir, soltar a voz, Gi. Com certeza, Gi. Vocês estão me vendo? Sim, Sim. Para mim, tá todo mundo com a tela preta. Curioso. Mas enfim, vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu acho que o primeiro passo de tudo é a gente listar mesmo, né? Saber o que a gente quer construir, né, dentro desses projetos, dessa organização, listar recursos humanos, materiais, enfim, tudo que for usar
dentro dessas multidisciplinas que são a construção de projetos e fazer orçamento. Acho que o primeiro passo de tudo é o planejamento orçamentário para esse desenvolvimento. Sim, acho que completando assim também o que a Gi traz, é muito importante a gente entender que todas as organizações são compostas de pessoas que têm um orçamento pessoal para honrar, né? E isso precisa ser alinhado no início de qualquer iniciativa, de qualquer projeto, porque pode ser um fator para gerar grande pressão dentro dos indivíduos que compõem aquela organização ou aquele projeto. Então, acho que tem duas dimensões para a gente pensar por onde começar essa coisa da organização financeira e passa necessariamente por um olhar para os indivíduos e para a organização como um todo. As expectativas em torno dos rendimentos e das remunerações daquele projeto precisam ser alinhadas, né? Porque muitas vezes a gente vê, por exemplo, que os projetos vão ter datas de pagamento futuras, tem todo o processo de captação, então, é muito importante fazer esse alinhamento do ponto de vista da vida pessoal das pessoas que estão compondo esse projeto. E eu costumo falar também que a gente precisa ter um olhar para não deixar o planejamento virar uma espécie de algema que prende a gente, né? Então, como é que a gente faz um planejamento que pensa em cenários, né? Que pensa qual é o cenário ideal, qual é o cenário mediano e qual é o cenário péssimo que a gente pode encontrar, né? Porque quando a gente fala de planejamento, a gente fala de futuro, e aí existe o componente da incerteza que é muito forte, né? Então, o passo inicial, eu diria que é fundamental a gente olhar para a saúde financeira das pessoas que compõem a organização e alinhar isso com o planejamento financeiro da organização como um todo. Maravilha. Gabi, você trouxe um aspecto, acho que é um dos grandes desafios enfrentados pelas organizações da sociedade civil, que é esse fator da incerteza, né? Então, como que as organizações elas podem pensar um planejamento que seja aderente à realidade, mas que considere, em primeiro lugar, esse contexto de extrema oscilação no fluxo financeiro, né? Então, como que as organizações elas podem gerir os seus projetos a partir dessa realidade de uma forte oscilação de receita e aí sem comprometer as entregas e também a remuneração da equipe? Sim, acho que tem uma coisa muito importante, que é dentro do processo de planejamento financeiro, a gente faz esse exercício de pensar no futuro, né? Mas esse futuro ele é repleto de incertezas, né? Acho que uma das únicas certezas que a gente tem na economia é a incerteza, é a ideia de que tudo pode mudar da noite para o dia. Mas a gente não pode confundir incerteza com sazonalidade. Existem algumas oscilações em termos, por exemplo, da agenda de financiamento dos financiadores, né? Da agenda dos financiadores. Existem oscilações sazonais, por exemplo, fim de ano, carnaval, que são oscilações previstas, né? São sazonalidades que acontecem todo ano. Quando uma incerteza acontece todo ano, ela vira uma certeza e ela não é uma incerteza. Então, tem duas dimensões para a gente pensar. A dimensão da sazonalidade, que todas as organizações vão enfrentar, que é, existem momentos do ano onde a gente consegue arrecadar mais recursos, existem momentos do ano onde é mais difícil arrecadar recursos, e tem a coisa da incerteza. Dito isso, eu acho que na hora de desenhar o planejamento financeiro, a gente precisa pensar nos cenários. Então, a gente precisa ter um planejamento financeiro que passe pelo pior cenário possível. E a gente precisa ser capaz de imaginar qual é o plano de ação que a gente vai ter para esse pior cenário possível. Então, o que é o pior cenário possível? Ah, não conseguiu nenhum captador, não conseguiu entrar em nenhum edital. Qual é o plano de ação dessa organização dentro desse cenário, né? Para a gente entender como é que a gente se movimenta dentro dessa conjuntura. E a outra coisa está relacionada à provisão de um caixa
reserva, né? Como é que as organizações conseguem criar uma reserva de emergência para lidar com os momentos de sazonalidade, né? Então, pensando aí que começo do ano é um momento que muita gente tira férias, isso tem um impacto no caixa, né? Momento de 13º tem um impacto no caixa. Tudo isso precisa ser pensado ao longo do ano e diluído ao longo do ano, sabe? Você não pode querer provisionar o valor de 13º das pessoas no último mês, no mês de dezembro. Então, pensar essa diluição e esse provisionamento de uma construção de reserva de emergência é fundamental, porque assim, as organizações da sociedade civil, elas não distribuem lucro, mas elas podem ter um superávit, certo? Então, o lucro, ele existe dentro da organização, a questão é o que é feito com ele. Dentro das organizações com fins lucrativos, os fundadores podem fazer o que quiserem com esses lucros. Quando a gente fala de organizações da sociedade civil, esse lucro precisa ser necessariamente reinvestido dentro da organização e do projeto. Então, é importante a gente entender que a gente não precisa temer o lucro, né? A grande questão é para onde ele vai. É exatamente isso. Ela não pode, ela pode ser reinvestida dentro dos projetos, né? Que aí vem de novo isso que a Gabi falou do planejamento, colocar dentro, dentro do que é de emergência. Você também pode realocar esses recursos, mas em geral é usar esse tido lucro como reinvestimento, né? Reinvestir dentro da organização. Na parte das incertezas, Gabi, me veio aqui à memória o que eu passei, né? Eu vivi isso na pele, estava com um projeto, era incrível, mas eu não consegui patrocínio, mas sentia e queria muito que ele acontecesse. E aí, dentro desse planejamento, o caminho que eu trilhei foi o que eu tenho de habilidade que eu posso usar, né, ao meu favor nesse momento, para poder bancar, para poder custear esse projeto, porque eu acho que ele merece. E aí eu comecei a prestar serviço, usar as habilidades técnicas que eu tinha prestando serviço, né, e recebendo e reaplicando dentro desse projeto. E na pandemia foi a fase mais difícil que eu passei assim dentro dessa construção e desenvolvimento de projeto social. Foi Eu gosto de falar de planejamento de orçamento e na parte de organização, a dica que eu dou é que vocês registrem todas as entradas e saídas, porque o que me ajudou muito ali no contexto de pandemia que a gente sofreu em 2020 foi olhar para todas as receitas. Eu estava com o meu fluxo financeiro todo organizado, inclusive por tipo de serviço que eu tinha prestado. Então, eu consegui pegar quais foram os serviços que eu mais tinha feito nos 3 últimos anos e consegui desenvolver um outro produto em cima disso. Então, o que eu quero dizer com isso é que quando a gente está trabalhando também, dependendo da situação que cada um está no seu projeto, se está iniciando, se está captando de recurso, vem muito a economia criativa também, né? A economia criativa me ajudou bastante dentro do planejamento orçamentário do meu projeto, por exemplo. Muito bacana e curioso, né? Ter uma perspectiva assim do orçamento e outra perspectiva da economia. Queria ouvir assim um pouco de vocês, como é que vocês enxergam, interpretam o cenário atual em que vivem as OSCs em relação à dimensão financeira. Então, vocês enxergam alguns desafios mais comuns que as organizações elas vivem e que precisam ser aí enfrentados de uma forma mais sistemática? Considerando aqui na Simbiose que a gente reúne mais de 140 organizações de todo o campo brasileiro, de diferentes tamanhos, perfis e formas de atuação. E, sem dúvida, esse aspecto da dimensão financeira, ele tem aí dores, né, que as organizações vivem em comum. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês veem esse campo atualmente?
Olha, o desafio financeiro ele é gigantesco, né? Vou trazer só um comentário inicial e aí de toca, em muitas dimensões. Acho que a dimensão inicial está na captação, né? A dor que é captar, sobretudo quando você não faz parte dos grupos socialmente tratados como hegemônicos nesse país, né? Então, grupos que são aí tocados e liderados por mulheres, pessoas negras, pessoas periféricas, LGBTQIA+, tem uma dificuldade muito grande de captação de recursos por uma questão de acesso, de network, né? De entender os caminhos e as redes. Então, eu acho que uma dimensão muito importante é o network, é a conexão, assim, sabe? Uma rede como essa, por exemplo, ela permite acessar informações, acessar dimensões da captação que talvez antes não fosse possível, né? Tem um outro desafio que eu acho que também talvez seja um dos principais, que está relacionado à gestão da escassez, né? A maior parte das organizações convive aí com orçamentos anuais muito baixos, né? Teve até a pesquisa do GIF, se não me engano, trazendo aí uma realidade de 5 mil reais mensais de orçamento para as organizações, e isso mostra para a gente um cenário de gestão da escassez, né? Porque 5 mil reais para uma execução de um projeto de 12 meses, você tem aí um impasse gigante na gestão desses recursos. E a outra questão está relacionada ao momento em que se olha para isso. Assim, a gente não pode querer olhar para o financeiro só no momento de prestação de contas com o nosso doador. A gente não pode querer olhar para o financeiro só no momento em que a gente tem um financiador pedindo um relatório, uma projeção. Toda a liderança da organização precisa estar ciente do que está acontecendo do ponto de vista financeiro, para que a organização consiga ter aí um ritmo e uma coordenação em termos do que está acontecendo no caixa e do que está acontecendo na estratégia. Muito bom, é isso. É, eu venho também de um lugar do financeiro, da mão de obra, né? Da mão da massa, assim. E o financeiro, ele é sempre o último a ser olhado, sendo que ele teria que ser o coração, eu acho, do negócio, a saúde, né? A sustentabilidade de qualquer projeto, ela está dentro do financeiro e também dentro da ideia, do conceito. Por que que você está fazendo o que está fazendo, né? Então, eu acho que concordo super com a Gabi, acho que precisa mesmo dessa rede de apoio, principalmente para quem está iniciando e não sabe muito bem, né, por onde começar, o que que o mercado pede da gente como proposta, né? Porque se a gente está desenvolvendo um projeto é para fazer o que o Estado não consegue dar conta, né? A gente está trazendo uma solução possível para resolver algum problema que o Estado não consegue amparar. E então só pela ideia eu acredito que já seja um grande passo de progresso, né, para uma sociedade. Mas quem está olhando esses projetos, né, quem tá avaliando quais são os meios de trazer recurso para esse projeto, a gente tem na parte de captação editais, e tem projetos de via lei de incentivo também, mas também gostaria de deixar a importância de dar uma olhada, a gente está sempre pesquisando os tributos, né? A gente tem alguns tributos que talvez com a proposta de valor que tem a organização, a gente consiga encontrar alguns meios de captar recursos dentro dos próprios ministérios, né? Que a gente tem um imposto de renda, a gente tem a contribuição social, que é muito pouco analisada, olhada, essa parte da contribuição social. A gente tem o PIS, COFINS, então dá uma olhada também para a tributação. Acho que a minha provocação é mais para expandir mesmo as possibilidades de captação de recurso, sendo que, como OSC, a gente tem o benefício da isenção, né, e da imunidade de alguns impostos. Então,
trabalhar um pouco mais essa parte de captação. A parte de financeiro é isso, assim, ela precisa ser transparente para que esses convênios, esses patrocínios, eles possam se renovar, né? Quando a gente não faz um fluxo, uma boa organização financeira também dificulta um pouco, né? A parte de reafirmar o acordo com esses parceiros. Maravilha. E interessante, assim, né, que vocês trazem pelo menos aí 5 dimensões, né, de desafios que passa pela captação, pela gestão, pela consciência, e aí formas alternativas de também captação. Queria um pouco que a gente se aprofundasse um pouco nesse primeiro ponto, que é o ponto da captação. Por onde que as organizações podem começar aí a construir um plano de captação de recursos? Como que isso contribui para a saúde financeira das OSCs? No sentido, assim, de trazer mesmo para a realidade, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que é diferente um plano de captação e um plano de execução. Qual que é a diferença entre esses instrumentos? Como que as organizações elas podem pensar em diferentes estratégias aí para esse campo da captação de recursos? Olha, vou compartilhar com vocês o que eu aprendi nos últimos meses sobre marketing, né? Eu acho que, principalmente se tiver pessoas aqui que é o idealizador do projeto, saiu uma matéria no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que quem idealiza, quem cria, né, o idealizador de uma ideia, de um projeto, de uma empresa, ele não pode estar junto na operação, porque acaba atrapalhando, você traz sentimento, você traz emoção para aquilo. E mais uma vez aqui, deixar aberta mesmo esse olhar de vulnerabilidade de tudo que deu errado comigo mesmo, quando eu comecei, porque foi um projeto que eu acreditava muito. Então, na parte de captação de recursos, eu ia muito com o emocional, gente. Então, assim, é uma dica de ouro mesmo. A gente pode criar essas propostas, essas apresentações para captação, mas também compartilhar com pessoas de confiança para dar uma olhada nisso. Porque eu acredito que quando a gente consegue chegar no... conseguir explicar, né, o que eu faço, por que eu faço e para quem eu faço o que eu faço, já te abre um outro horizonte, principalmente na escrita, né, que aí a captação de recursos ela vai para a escrita, ela vai passar pela aquele momento de tirar da cabeça e colocar no papel, depois você vai organizando essas ideias, né, e vai apresentando ela em editais, enfim, em outros meios de captação, mas o que eu acho, eu traria como premissa, assim, é esse conceito, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, e aí dentro disso buscar todos os viés possíveis para contar essa história e a justificativa, né, por que o orçamento é esse, por que ele é tão importante. Então, acho que eu começaria na parte da captação, no desenho mesmo dessa proposta de valor. Faz sentido para vocês? Sim. E completando assim o que a Gi traz, eu acho que é importante a gente construir as nossas propostas numa perspectiva modulável, assim. Então, sempre penso numa questão de cenários, tá? Por que que eu falo isso? Às vezes a gente tem um projeto, a gente tem uma meta, que na sua totalidade ela tem um custo alto. Será que esse projeto pode ser desmembrado em fases para que você consiga diluir esse financiamento por parte dos financiadores? Uma pergunta. Outra questão está relacionada a gente pensar múltiplas fontes, né? A gente sabe que conseguir uma fonte já é difícil, mas é muito importante que as organizações tenham essa preocupação permanente em ter diferentes fontes de recurso, né? Como uma forma de trazer aí uma resiliência, uma segurança financeira, entendendo que quanto menor o número de linhas de receita,
mais vulnerável a gente está aí às oscilações da economia, né? E aí entra um ponto muito importante de uma mensagem no chat que eu queria comentar, que a Manuela, da Live Lab, falou assim, uma dificuldade para nós é fazer planejamento estratégico quando temos urgências e projeções de curto prazo para cumprir. E eu acho que, assim, a urgência de hoje é o planejamento que não foi feito ontem. Então, a gente precisa entender que, enquanto a gente não separar um momento para fazer um planejamento, para se dedicar para um diagnóstico e para um planejamento, a gente vai correr atrás de urgências, né? E a questão é, a maior parte das nossas organizações, elas nascem sem um fluxo de caixa adequado, né? Ninguém tem um aporte grande para começar. Então, é muito importante que a gente pare um momento para pensar no planejamento, sabe? Se tudo é urgente, nada é urgente, sabe? Então, é aí que entra a questão. Peraí, eu estou parando tudo para lidar com pequenas urgências e se tudo é urgente, qual de fato é a nossa prioridade, sabe? Então, as pessoas precisam entender que o financeiro, ele vai permitir a materialização de tudo dentro da organização, né? A gente precisa de dinheiro para tirar qualquer ideia do papel. Então, as lideranças precisam se conscientizar que falar de dinheiro não é uma coisa chata, burocrática, que a gente coloca na mão do nosso único analista financeira e espera que ele faça milagre, que ela faça milagre, sabe? Gestão financeira passa por toda a liderança da organização e todos os colaboradores da organização terem ciência da realidade dessa organização e estarem empenhados dentro dessa agenda. Perfeito. O financeiro ele vai projetar a, a sua ideia, né? O seu projeto. E eu gosto muito dessa ideia de fracionar, né? Dividir, buscar em outros lugares esses recursos também. Não é algo tão fácil mesmo, tão simples, mas eu acho que ó, em 2019, eu fiz um planejamento estratégico para a minha empresa para aplicar em 2020. Estava tudo perfeito até chegar março de 2020, que foi a pandemia. E aí eu tive que replanejar a burocracia 3 vezes em um ano. Então, quando você precisa ter um norte, um caminho, falar, beleza, o meu direcionamento para esse ano é esse. E aí, com base nisso, você vai, quando chegar né, algum momento, sei lá, de escassez, de caos ou de dificuldade, você consegue olhar para aquilo que você já tinha desenhado e calcular a rota, né? Então, isso que a Gabi falou, só estou entrando aqui só para reforçar mesmo, da importância de ter esse caminho escrito, direcionado para os nossos projetos, sabe? E aí, dentro disso, você vai vendo quais são as possibilidades que existem de trazer recurso e quais são as maneiras mesmo que a gente vai criar para que o projeto continue existindo. Maravilhoso. Gi, eu queria ouvir um pouquinho você. Agora a gente passando, né, como se fosse para a etapa 2. Então, uma vez captado, tem essa parte da gestão, né? Que é a parte que assusta, que, no geral, como é que a gente aprende a fazer a melhor gestão aí do dinheiro, o melhor controle? Então, começando pelo começo, qual que é a diferença entre controle financeiro e gestão financeira? E na sua visão, como é que essas diferentes perspectivas impactam as operações das organizações? Sim. A gestão financeira, ela é um braço de gestão de um projeto com um olhar específico, né, para a organização desse dinheiro dentro de projetos sociais, né, de ONGs, ela já está bem
pré-estabelecidas, diferente de uma empresa, por exemplo, do Simples Nacional, que você vai trabalhar em cima da receita recorrente do mês e ela pode ser alta ou não, não é tão fixa. Você trabalha, faz o planejamento para que sim, mas não necessariamente, né? Já dentro de um projeto, aqui, o valor entra, ele já tem um destino e eu preciso organizar fazer a gestão desse recurso. E dentro da gestão financeira não é só a parte de organizar tudo isso que foi feito no planejamento, e tá perfeito, é a parte 2. A gente desenha, planeja, capta o recurso e agora, né? O que eu faço? Agora a gente vai precisar cumprir todas aquelas cláusulas que a gente colocou dentro do projeto. E o financeiro ele já vai, né? A maioria dos patrocinadores pedem, né, essa planilha orçamentária, ou, né, algum demonstrativo de resultados do que você vai fazer com o dinheiro. A parte da gestão, quem tiver na parte da gestão é só manter, aplicar aquilo que já foi proposto e organizar, né, com os documentos. É importante saber também que, para a contabilidade, o documento fiscal tem um prazo de 5 anos, então, qualquer tipo de ação, de projeto que você fizer, quando entregar a prestação de contas, não necessariamente acabou aquilo. É importante você guardar aquilo, esses documentos fiscais. Eu faço a minha organização financeira por mês, então, tem uma pasta para cada mês, as notas de cada mês, tudo bem organizado para quando chegar na fase final do projeto, eu só faço um compilado de todas essas informações e entrego para o patrocinador. Essa é a parte da gestão. A parte da controladoria é quando você faz o zoom out, né? Você está olhando para tudo ali dentro do financeiro, com um olhar também administrativo, se está tudo bem, se está faltando alguma coisa. Isso também está dentro da gestão. Eu acho que da gestão financeira, quem estiver assumindo mesmo cargos, olhando para dinheiro dentro da organização, precisa ter esse olhar e, acima de tudo, acho que foi a primeira fala da Gabi, que são os recursos humanos, né? Eu preciso olhar para as pessoas que estão dentro desse projeto, o que está contemplando essas pessoas dentro do projeto, se todas as pessoas envolvidas no projeto estão sendo remuneradas. Então, a gestão ela vai além daquilo que é só número, né? Ela também tem que olhar para as pessoas. A gente vai estar trabalhando com recursos humanos e recursos financeiros dentro do projeto, e eu acho que o gestor financeiro tem que ter esse olhar também. Mas, em suma, assim, aquilo que foi proposto precisa ser aplicado da forma que a gente contou que ia fazer, e, diante disso, todo mês, guardar, né, os documentos fiscais, enviar a documentação para a contabilidade. É muito importante que a contabilidade também receba toda a movimentação financeira mensal, para que ele possa, qualquer tipo de erro que passou no mês, a contabilidade já consegue pegar, reajustar. E também para as declarações acessórias. Teve uma pergunta aqui de contabilidade, e é isso, são as declarações acessórias, aquilo que a gente precisa contar para os ministérios, né, da Fazenda e para a Receita Federal. A contabilidade, ela faz esse papel com as informações que o financeiro manda para ela todo mês. Então, tenha o financeiro organizado mensalmente, cumprindo todas as obrigações, né, que são legais, e dentro do projeto, cumprindo tudo aquilo que foi proposto dentro do orçamento, né? Então, manter. Acho que quando a gente consegue manter essa organização, a gente não chega nesse extremo de ser emergencial, né? Ele não vira mais emergencial. Maravilha. E, Gabi, não sei se você vai querer trazer algum complemento, mas eu aproveito para acrescentar uma pergunta. E quando o que a gente planeja sai muito diferente, assim, na prática? Então, num plano de captação, a gente achou que custaria um certo valor, e aí, quando chega na prática e acontece alguma oscilação na conjuntura econômica, como foi o caso, por exemplo, da pandemia, os valores mudaram muito, e o que eu planejei anteriormente não se aplica mais. E aí, o que eu faço em um cenário como esse? Certo. Bom,
Eu queria só chamar uma atenção para as pessoas perceberem a quantidade de funções que existe dentro do que a gente está chamando de financeiro, sabe? Porque a maior parte das organizações costuma designar uma pessoa para cuidar disso, e é muito importante que a gente tenha ciência das funções que estão sendo executadas, né? O que compreende essa área chamada financeiro vai ter contas a pagar e receber, vai ter a controladoria, vai ter a parte de planejamento financeiro, tem uma parte de políticas, de como que é diretrizes e governança, de que a organização pode e não pode fazer, como é que as coisas funcionam dentro dessa organização. Tudo isso para mostrar para vocês a seriedade do que a gente está falando, entendeu? E a minha visão e a da Gi é bem complementar, assim, porque a visão de um contador e de um economista é uma visão muito complementar, né? A gente está olhando, pensando nas conformidades, que tudo esteja em conforme, alinhado com a legislação, e a gente está pensando também nessa sustentabilidade de longo prazo. E aí tem um ponto importante que é o que fazer quando o planejamento der errado, né? Isso é muito comum, mais comum assim do que a gente pode imaginar. E um dos maiores motivos está relacionado a gente subestimar custos, né? Então, é o projeto que não tem dinheiro para comunicação, é, é o projeto que não prevê transporte das pessoas, que subestima o custo da alimentação, que não tem verba para marketing, que não tem verba para logística. Logística é um negócio caro nesse país, então você quer mandar um negocinho daqui para lá, já vai ser muito mais caro do que qualquer R$ 20 que a gente imaginar. Então, tem uma questão primeiro que é passo atrás, né? Como é que a gente tenta fazer um planejamento que considere uma margem de erro, sabe? Que considere uma margem aí de oscilação dos preços das coisas. Essa é uma primeira coisa que eu trago. Depois, a gente tem que ter uma gestão financeira muito na caneta ali, para que a gente consiga perceber a tempo que a gente está fora do nosso planejamento. O que eu estou falando com isso? Se você tem, vamos supor que você tem um plano orçamentário de gastar R$ 100.000 no ano, né? Se chegou na metade do ano e você já gastou 80% dessa grana, talvez seja difícil chegar até o final do ano com os outros 20% restantes. Então, tem uma questão importante que está relacionada a gente acompanhar o planejamento e garantir que o dinheiro está obedecendo a linha do tempo que ela foi planejada, né? Além disso, a gente precisa ter um diálogo muito franco, sensível com os financiadores, com os doadores. Obviamente, quando a gente fala de editais, por exemplo, de leis de incentivo, tem algumas modalidades de captação que vão ter pouca ou nenhuma mobilidade, pouca ou nenhuma flexibilidade. Nesse caso, é o caso da organização pensar em linhas de receita alternativas que vão dar suporte para esse excedente do planejamento, tá? Então, vamos supor que você planejou fazer um evento, e esse evento ele tinha um orçamento inicial de R$ 100.000. Quando você começou a contratar os fornecedores, você viu que isso ia subir para 150. Você vai ter que procurar outras formas de monetizar esse evento. Vai vender rifa, vai vender ingresso, a gente vai ter que pensar em venda de patrocínio, cota de patrocínio, a gente vai ter que pensar em outras formas de receita. A regra é simples, assim, a gente tem dois lados da moeda. Um lado é a receita, quanto a gente ganha, e um lado é quanto a gente gasta. Se um dos lados desequilibra, a gente tem que mexer no outro. Então, se quanto a gente ganha, a gente vai ganhar menos do que a gente imaginava, a gente vai ter que gastar menos do que a gente previu. Se, por outro lado, a gente vai gastar mais do que a gente imaginava, então a gente vai ter que levantar a receita do outro lado da moeda. Sensacional. A Manuela, da ONG Live Lab, está com a mão levantada. Eu vou passar a palavra para ela trazer a questão.
E já incentivo aqui a toda a nossa audiência, enviem perguntas no chat, aproveitem esse momento aqui de bate-papo com as nossas especialistas, que a gente percebe que as perguntas sempre convergem muito, né, com os desafios que as lideranças enfrentam, e esse é o grande valor da comunidade de Simbiose. Manuela, a palavra está com você. Legal, muito obrigada. A ONG chama Live Lab, mas tudo que vocês estão falando aqui faz muito sentido, agradeço muito. Já fiz várias anotações. Eu deixo aqui uma reflexão, né, baseada na nossa experiência prática, né, como uma ONG que existe desde 2014, mas que, na maior parte da sua história, vivia de doações e de 3 anos para cá começou a prestar serviços para poder público, começou a conseguir passar em editais, né, de emendas parlamentares e também de editais lançados por empresas. Mas o que eu percebo, a nossa maior dificuldade, né, a gente é uma ONG com 14 pessoas. E a gente tem, né, múltiplas funções, todo mundo. Agora, eu vejo muitas organizações maiores oferecendo apoios de formação, programas assim estendidos de formação, mas muito pouco essa ajuda que às vezes faz falta numa ONG pequena, que é de ajudar a escrever um projeto, né? Essa parte, por exemplo, de leis de incentivo é uma coisa que é super mal aproveitada, né, no Brasil, só que chega na hora, ou a gente não tem técnica suficiente para fazer, ou não tem gente mesmo para fazer, né? Então eu faço essa reflexão assim de entender o quanto que as redes que são super válidas e super ricas poderiam talvez ajudar um pouquinho mais na prática, assim, dando a mão mesmo, coescrevendo, enfim, se faz sentido essa minha reflexão. Obrigada. Acho que com certeza, assim, né? Enfim, a gente tem um cenário onde a gente pode falar e tecer muitas críticas, assim, tanto de financiadores que querem impor a agenda deles para os projetos, quanto financiadores com valores muito pequenos, né? Então, eles querem que você entregue o mundo com 5.000 reais de orçamento. Também é um ponto importante. E aí eu acho que, enquanto organização, a gente sempre tem que se perguntar, a gente precisa entender quais são os recursos que a gente precisa, e aí a gente traduz ele para a linguagem do dinheiro. Mas por que eu estou falando isso? Quando a gente pensa na linguagem dos recursos, às vezes a gente entende que algumas coisas a gente consegue via network e não sem precisar gastar dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei com a Nufront, há 5 anos atrás, eu não tinha dinheiro para pagar um espaço físico. A Nufront começou, a gente ia dar aula de educação financeira, e eu tinha um caixa de R$ 1.500, não dava para pagar um aluguel de um espaço físico, muito menos comprar cadeira, lousa, projetor e tudo mais. Mas o nosso objetivo era dar sala de aula, e para isso a gente precisava de uma sala de aula com infraestrutura. Então, pensar na ótica dos recursos e não só na ótica do dinheiro, permitiu que a gente, por exemplo, mapeasse organizações da sociedade civil que atuavam no centro de São Paulo, e a gente escreveu para essas organizações que tinham a estrutura que a gente precisava, oferecendo uma parceria onde eles emprestavam a sala para a gente dar aula e a gente, em contrapartida, dava bolsas de estudos nas nossas formações. Isso funcionou muito bem durante muitos anos e funciona até hoje, assim. Então, ao invés de pagar um aluguel caro, né, contratar aluguel de cadeira, aluguel de tudo, a gente vai procurar uma organização da sociedade civil que já trabalha com educação, que já tem essa infraestrutura, e tentar entender uma data onde a gente pode usar o espaço físico deles. Entendeu? Em contrapartida, a gente doa bolsas de estudos da nossa formação para essa organização distribuir conforme eles quiserem. Então, assim, é muito importante a gente recuperar práticas da ordem da cooperação,
da ordem da troca, da ordem do escambo, que às vezes a gente fica muito focado no dinheiro e trava. Tipo, se eu tivesse travado porque eu não tinha o dinheiro do aluguel para a sala de aula, talvez a Nufront nunca teria saído do papel. Então, pensar em termos de recursos é muito importante. Então, perfeito. Acho que é exatamente isso. E eu gosto da reflexão que ela trouxe também. Não sei, para mim veio como se fosse um tipo, aí, Bia, um lab, um laboratório de escritas, sei lá. Me coloco super à disposição também para pensar esses caminhos, mas eu acho que sim, é legal a gente ter uma rede de troca e de entender se eu estou indo para o caminho certo, se não, quais são, qual narrativa eu coloco em cada tipo de projeto, assim. Isso eu descobri também ao longo dessa jornada de buscar patrocínio, fazer inscrição, e cada lugar pede uma coisa, você precisa se expressar de uma forma diferente. E aqui, assim, nos meus projetos, foi isso que eu fiz, um grande laboratório de ideias, entendendo qual eu consegui aplicar em cada lugar. Mas é legal essa ideia de troca. Muito bacana. A gente está com a Carla, do Instituto Acorde, e a Ana Paula Dias como levantadas. Eu vou passar a palavra para vocês, meninas, e aí podem fazer a pergunta em sequência e a gente volta aqui para os especialistas responderem. Olá, tudo bem? Na verdade, eu queria me relacionar um pouco com a pergunta que a Manuela fez e também com o que a Gabriela trouxe, né? Porque o que eu sinto, assim, até aqui na Acorde, que a gente já tem uma estrutura grande, né? E para sustentar, enfim, que às vezes a gente desconsidera que custos administrativos, ou custos de captação, ou custos de gestão financeira e tal, são custos necessários, né? Então a gente fala assim, não, a gente consegue fazer tal projeto só com o educador, o material e o transporte, e não é verdade, né? Então, no momento em que a gente não considera no nosso planejamento de projetos, de ações e no planejamento institucional os outros custos que são indiretos, né, a gente também nunca vai conseguir sustentar esses custos e vai sempre ficar no multitarefas, né, e sem conseguir de fato estruturar uma área de gestão financeira, uma área de captação de recursos, enfim, para conseguir funcionar com um pouco mais de fôlego. Então, queria só trazer, assim, colaborando com isso que a Gabriela trouxe, né? Ou seja, que é importante, às vezes, até colocar no papel, pode ser que a gente não consiga ainda financiar isso com dinheiro, mas é importante a gente conseguir levantar de fato, né, as necessidades e custos que a gente tem e como a gente vai dar conta deles, porque eles existem. Né? Não adianta a gente diminuir a importância deles em relação aos custos diretos, que é os que a gente fala, não, esses a gente não pode abrir mão, né? A bolsa do jovem, a alimentação, o educador, o resto a gente dá um jeito, e não dá, né, no final das contas. Então, eu só queria trazer isso, que eu acho que da nossa experiência é bem importante, assim, que na hora que você bota no papel também isso te dá a possibilidade de ir atrás desse dinheiro, né, e desses recursos. E muitas vezes compromete a própria remuneração da equipe, né, Carla? E vai precarizando as pessoas que estão aí proporcionando o projeto. Obrigada pelo comentário. Ana Paula Dias, da Fago. Desculpa, Gi, pode comentar. Não, eu ia defender a classe. De fato, financeiro é o último. Quando sobra ou ficou aqui R$ 500, você topa fazer toda essa parte de organização. E aí com base na experiência, assim, a parte financeira, a parte de gestão, né, financeira, ela é tão importante porque quando você chega na última etapa, que é a prestação de contas, eu ouso dizer que é o gestor financeiro que vai fazer esse relatório, sabe, de prestação de contas, porque é ele que esteve ali durante o processo operacional todo
dentro do projeto, né, com a mão na massa ali, o que a Gabi falou, as receitas e as despesas, é ele que está vendo se está fechando ou não está, se está fora do orçamento, chamando atenção. Então, aqui, só para defender a classe mesmo, um trabalho muito necessário e importante dentro de projetos é essa parte de gestão financeira, sabe? Maravilhosa. Ana Paula Dias, da Afago ST. Eu só queria trazer uma reflexão e um comentário, né, a respeito de várias coisas que foram ditas, né, do comentário que o Emerson colocou aqui no chat. Primeiramente, quanto que é importante essas trilhas, né, de aprendizagem para fortalecer e capacitar as organizações, né, que a gente precisa de fato se capacitar para a gente correr atrás. Algo que a Gabriela disse no início, né, o quanto que é difícil fazer a captação quando a gente não está dentro dessa rede de relacionamento. E a gente vê hoje grandes organizações surgindo, né, com grandes parceiros, né, com atividade meio. Aí pega nós, né, que estamos bem na base, que conhecemos, que estamos com o público, né, que conhecemos a realidade do dia a dia. Aí vem essas grandes organizações que captaram muito, né, apenas, né, como educador, enfim, com uma atividade específica, simplesmente para ministrar a atividade. Só que quanto à organização, né, quando a gente pensa na parte financeira, a gente tem outros custos. A gente tem custo com equipamento, a gente tem custo com água, com energia elétrica, com internet, com alimentação, né, do público que está aqui, e geralmente isso não tem como contrapartida essas grandes organizações que fazem a captação. E como que é importante a gente se capacitar, porque nós que estamos dentro do território vulnerável, né, a gente recebe muitos convites de parceria. E daí a gente começar a falar, não, porque agora nós também queremos concorrer ao edital X, ao edital Y. Então, compartilhando isso, porque isso aconteceu esse ano também, de uma outra organização que entrou em contato. E a gente também escreveu o projeto para a mesma fonte de captação, né? Então, ambas disputando o mesmo território. A única diferença é que nós temos a base física, o projeto em andamento e o público, e eles não têm nada, assim, é só para compartilhar isso, porque nós temos duas linhas, né, dos projetos meio, mas que também precisam pensar que quem está na base também precisa de um suporte, não somente a atividade pela atividade. Também tem que dar uma contrapartida para a organização que dê um auxílio nesse custo, né? Com no mínimo com energia elétrica, com água, luz e internet, né? Porque geralmente a gente recebe muitas propostas de parcerias, mas simplesmente para execução de um projeto que vai para o relatório de atividade daquela organização que captou horrores, né? Que a grande maioria das vezes são grandes organizações que têm grandes clientes que estão patrocinando. E a gente, na base, às vezes, nem a questão de relatório de atividade a gente pode compartilhar. Então, é só algo para trazer essa reflexão, que às vezes o não, ele também é necessário. Excelente, Ana Paula. Eu gostaria de dialogar com esse ponto que a Ana Paula trouxe, trazendo uma questão para vocês. Quando a gente fala aqui de gestão financeira, acho que fica muito evidente, principalmente com essas últimas falas, que também a gente está falando de um instrumento político, né? Que é a definição de para onde vai o dinheiro, quem é que fica com o quê. Queria ouvir um pouco vocês sobre como que a gente equilibra essa tensão, né, entre o que o financiador quer, a agenda do financiador, as demandas colocadas pelo financiador e as verdadeiras necessidades da organização, né? Que dicas vocês dão para equilibrar essa balança? Eu acho que a primeira dica que eu daria é... Eu esqueci o nome da última pessoa que falou, ela falou muito bem, eu penso Ana muito... Paula. Ana Paula, desculpa. Eu penso muito parecido com a Ana Paula, e aí... Quais são essas parcerias, né? Quais são as propostas que chegam para a gente que está na base, né? Para trazer essa solução, responder, demonstrar esse impacto, o que eles estão pedindo dentro dessa proposta para a gente também poder falar esses nãos também, sabe? Dessa forma, não. Eu sei o que eu tenho aqui para te entregar, só que nesse acordo, não. Vamos fazer um acordo diferente. Também acho que a gente possa ter essa autonomia dentro dessas parcerias também de captação de recursos para poder dialogar, né? O que a gente está entregando também para a sociedade, né? Como resultado. E uma outra questão que
que vem assim comigo e que é muito latente são os intermediários, né? Por que que nós que estamos na base, a gente precisa de intermediários para poder manter esses nossos projetos e porque o que que acontece, qual o motivo que o recurso não chega direto até nós, né? Se a gente que vai produzir, se a gente que vai criar, se a gente que vai mostrar soluções possíveis, por que que esse dinheiro também não chega até nós para que a gente possa administrar? Quando eu falo de prestação de contas, da importância de estar tudo organizado e que ela seja transparente, é para a gente entrar mesmo nesses lugares, né? Uma organização financeira transparente, ela vai mostrar, vai dar uma credibilidade maior sobre o seu projeto. Então, a importância da gestão também, acho que a importância também da gente tomar mesmo essa frente como idealizadores, pensadores de soluções possíveis. Eu venho do contexto, né, periférico também, nascida e criada na periferia. Na década de 90 foi a favela mais perigosa do mundo e eu era criança ali, então o que eu enxerguei, qual o valor que isso tem hoje no desenvolvimento dos projetos que eu crio, sabe? Então acho que é a gente também tomar esse lugar de pessoas que estão propondo soluções sim e que eu gostaria muito de chegar no momento que a gente pudesse manter um diálogo aberto, conversando de igual para igual nessa parte de captação. Com certeza. Começando por essa última pergunta do equilíbrio, né, quem tem o dinheiro e quem precisa do dinheiro e as concessões que precisam ser feitas dentro dessa negociação. Eu acho que é fundamental que as organizações tenham, assim, missão, visão e valores muito bem estruturados. Se isso não tiver muito bem estruturado, o dinheiro pode distorcer, né? Então, a organização acabar cedendo a uma agenda e a atividades que não são necessariamente a prioridade delas, mas é onde o dinheiro está sendo investido. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto volta para a questão da diversificação de receita. Não dá para você depender de uma única linha de edital, de um único tipo de financiador, de uma única forma de entrada de recurso na sua organização. Diversificar as receitas, pensar em programas de doações com pessoas físicas, com pessoas jurídicas, pode ser uma forma de você ter pessoas que apoiem a sua causa sem ficar aí preso na agenda dos financiadores, assim. Então, esse é um ponto. Outra coisa que eu queria comentar é sobre a importância da ideia do MVP. A gente estava falando muito sobre quando o planejamento sai dos trilhos, e eu acho que é muito importante a gente, enquanto organizações, entender a importância de fazer testes, sabe? Fazer o mínimo produto viável antes de ir para a escala, assim, porque é quando a gente faz o teste que a gente vê uma série de gaps dentro do meio do caminho. Eu tenho um exemplo muito claro lá no front. Teve uma vez que a gente fez uma vaquinha e aí a gente resolveu dar um boné para as pessoas como recompensa dessa vaquinha. E a princípio parecia muito incrível, um negócio simples. Só que, gente, vocês não têm ideia do quanto que deu trabalho fazer a logística desses bonés, sabe? Não cabia no envelope, aí teve que comprar uma caixa específica. Aí a caixa específica era pequena demais, aí teve que botar numa caixa de sapato, sabe? E assim, uma coisa muito simples que era dar bonés de recompensa para quem contribuiu para a nossa vaquinha, para o nosso crowdfunding, virou uma tarefa que demandou 3 meses e um recurso de logística muito grande, assim. Então, eu estou dando esse exemplo para a gente entender que é sempre importante a gente testar as nossas ideias numa proporção pequena antes da gente sair fazendo grandes mobilizações e grandes investimentos. É, inclusive, uma forma da gente testar os custos e entender os custos que aparecem no meio do caminho, sabe? Então, por exemplo, sempre que a gente fazia formação lá no front, quando a gente colocava lá o orçamento, a gente colocava lá sala de aula, transporte, projetor e tudo mais.
E aí eu vi que toda aula eu estava gastando dinheiro com comida, porque para mim não existe as pessoas ficarem 4 horas numa atividade e não comerem nada, entendeu? Então eu estava pegando meu dinheiro pessoal, indo no mercado e comprando suco e bolacha. E aí eu falo, eu penso, né? Isso é um aprendizado, porque a alimentação precisava estar no orçamento original, a alimentação dos participantes. Então, às vezes, fazendo o teste de uma determinada ação, você consegue identificar custos que, quando você está na ideação, você não consegue ver necessariamente, sabe? Então, façam pequeno antes de fazer grande. Façam um piloto, entende como o piloto se comporta antes de você escalar. Isso é uma coisa legal para a gente diminuir aí a margem de erro do planejamento. Dila Nascimento, você estava com a mão levantada. Você quer trazer sua questão? Sim, bom dia a todas. É, é um prazer estar aqui, que iniciativa maravilhosa. O que eu estava pensando é que esse mercado financeiro de doações, né, dessas transações, hoje eu não estou na ponta, no impacto de ponta, mas eu estou numa organização maior. E ainda assim a gente tem alguns vínculos com empreendedorismo periférico e estamos tentando abrir frentes, de apoio a empreendedores periféricos. E, dito isso, eu acho que tem muitas terminologias, muitos termos, né? Quando a gente senta à mesa para conversar sobre doações, sobre essa relação de captação de recursos, além de ter várias fontes possíveis. Dos processos que a gente tem feito aqui internamente e repensado, principalmente para empreendedores periféricos com recorte racial, é trazer uma tradução dessas terminologias, trazer essas informações um pouco mais estruturadas, né, de como chegar numa mesa de condução de negociação e como captar esses recursos, mas a partir de um ponto de vista e de uma comunicação muito própria, né, sem usar esses termos, tirando realmente, traduzindo realmente para o contexto do negócio. E aí eu acho que é mais sobre uma reflexão. Tudo que a gente tem aprendido nesse processo, muitas coisas são novas. E a gente tem registrado esse conhecimento e a gente tem pulverizado esse conhecimento. Então, não deixar o conhecimento na mão. Acho que essa iniciativa que vocês estão fazendo aqui é muito sobre isso, mas eu acho que dentro das nossas experiências, podemos ir replicando isso dentro dos nossos núcleos, dos nossos centros, né, de convivência. Então, é mais trazer essa reflexão aqui, porque todos somos responsáveis, sabe? É um LinkedIn que ajuda, é um Instagram que ajuda, qualquer fonte de comunicação, acho que pode ser um bom caminho para a gente replicar essas boas práticas e trazer um pouco mais de conhecimento também para como a gente consegue captar recursos e consegue manter a saúde e as sustentabilidades financeiras das organizações, que não é fácil. Então, é mais uma reflexão. Muito obrigada, é um prazer ouvi-las. Obrigada. Gabi ou Gi, querem trazer algum comentário? Ou a gente pode seguir para a próxima questão? É exatamente isso que ela falou, né? É essa visão mesmo. Muito É bem. isso, assim, partilhar conhecimento, eu acho que é a chave para a gente mudar e, principalmente, a gente ter uma visão de construir autonomia, assim, sabe? Se a gente pensa em construção de autonomia, a gente está sempre pensando na construção de reserva, pensando no quanto que a organização está exposta, alavancada, fragilizada, e isso é muito importante para a gente ter uma política de captação de recursos, uma política de despesa que faça sentido e que se adeque com essa realidade. Sensacional. Gostaria de ouvir de vocês, acho que nessa chave mesmo de compartilhar conhecimento, né, e quanto isso é valioso, se vocês têm sugestões de aplicativos e ferramentas aí de gestão financeira que possam apoiar as organizações na administração dos recursos, né? Se existem boas práticas que vocês têm observado em relação a essa dimensão financeira,
que pode ajudar as organizações que estão precisando a investir energia e cuidar dessa dimensão aí institucional. Olha, eu faço a gestão de duas formas. Uma pelo Asana, não sei se vocês conhecem o Asana, é uma plataforma de gestão que você pode criar lá as suas tarefas e as subtarefas, e ele vai te avisando a ter esse olhar mais de gestão mesmo. E a parte de operacional do processo financeiro, eu gosto muito, eu acho muito intuitivo o Zero Paper. Ela é funcional, ela me dá a possibilidade de criar a organização financeira com base em centro de custo, então eu crio uma conta para cada projeto, funciona super bem, é intuitiva, tem relatórios, funciona legal. São as dicas que eu tenho. Sim, eu também. Eu era fã do Zero Paper até ele anunciar que ia sair do Brasil, né? Aí eu fiquei #chateada, acho que isso não se faz. E aí agora eu tô com o Procfy, que tem um custo até legal, custa R$ 30 por mês. E é isso, assim, gente. Tudo que você puder automatizar, automatize, entendeu? Melhore sua vida. Melhor isso. Então, assim, esses sistemas de contas a pagar e receber são muito legais, eles avisam, enviam lembrete para você, você consegue ter aí uma projeção do fluxo de caixa, mas também, gente, arroz com feijão é melhor do que muito prato gourmet por aí. Então, o nosso Excel de cada dia, ele move montanhas, assim, ele toca barcos do tamanho do Titanic, sabe? Então, a gente está falando aqui de ferramentas que por vezes são pagas, né? Mas é importante vocês entenderem que a ferramenta não funciona sozinha. É que nem a bicicleta, é que nem os aparelhos da academia, entendeu? Sozinhos, eles são só aparelhos. A gente precisa de um ser humano que esteja alimentando esses sistemas para que eles façam sentido, assim. Então, é melhor uma planilha de Excel bem alimentada do que um sistema todo magrelo e desatualizado, sabe? Um sistema incrível que emite o boleto da NASA, mas que está todo desatualizado. Então, é importante a gente entender que o menos é mais e ter a informação estruturada é a principal coisa, assim. Como a gente falou, informações fiscais, elas têm aí um prazo de 5 anos, ou seja, a Receita Federal pode querer te cobrar de uma coisa que rolou 4 anos atrás. E você tem que ter os comprovantes para provar o seu ponto, senão você está errado e você vai ter que pagar. Então, é sobre isso, assim, fazer o arroz com feijão a partir dos D0 é melhor do que inventar extrapolia e não começar nunca. A gente tem histórias, tipo, eu cresci vendo caderninho, o caderno também funciona, entrada e saída, é o conceito, né? O que que eu vou organizar, administrar? A entrada e saída do dinheiro, então eu preciso ter registro de todas as entradas e saídas. E aí você escolhe a melhor forma de fazer isso, às vezes é eu tudo dentro da organização, e aí o Excel funciona muito bem mesmo, galera. Ele é a base também de todos os sistemas, então é isso que a Gabi falou. É a gente alimentar ali essas informações, anotar essas informações e depois organizar elas em algum lugar, seja no Excel ou seja em alguma plataforma, né, de gestão. Sensacional. A Kate, do Instituto Centro de Vida, está com a mão levantada. Kate, você quer trazer sua pergunta? Bom dia, pessoal. Eu não sei se eu perdi um pouquinho o time, mas na verdade era mais um comentário assim do que a gente estava conversando antes. Mas, Gabriela, muito legal ouvir você falar do nosso santo Excel, porque sistemas são interessantes, mas ele também
precisa muito de uma mudança de mentalidade do grupo todo que está dentro de uma instituição, de um ambiente, porque nem sempre uma gestão de projetos é feita pela pessoa do administrativo em si, né, mas também por um coordenador, a parte técnica. Então, todos precisam ter essa mudança de comportamento realmente para os sistemas funcionarem, senão não vai adiantar você querer colocar um sistema onde as pessoas não vão utilizar. Então, o Excel ajuda muito mesmo aí nessas nossas rotinas, ele é importantíssimo, né? Mas, enfim, um comentário assim que eu queria trazer, que a gente acha assim, bem importante aqui dentro da nossa instituição, primeiro, assim, a gente sempre entender qual que é o custo de fato da nossa estrutura, o que a gente precisa anualmente para sobreviver, né? Então, seja de custos fixos, né? O que é os custos fixos, né? É a nossa água, energia, telefone, internet, a equipe administrativa. Então, a gente ter sempre assim esse cuidado de entender o que a gente precisa para passar a sobreviver dentro do ano, né? Quais são os orçamentos que a gente precisa ter e ter isso muito bem planejado. Hoje, entendo assim que instituições, né, ONGs pequenas, a gente tem muita dificuldade de achar financiadores que consigam ali dar o aporte de fato para essa nossa sobrevivência. Graças a Deus, hoje a instituição a qual eu estou, a gente já está assim um orçamento anual bem elevado, então a gente consegue, de certa forma, também bater junto com os financiadores. Então, nós nunca enviamos uma proposta com uma porcentagem baixa de overhead. Nós temos a nossa mínimo de overhead que a gente quer trabalhar. A gente sabe o custo, a porcentagem que o custo administrativo, o custo da estrutura precisa diante do nosso orçamento total. Então, a cada proposta que a gente envia, a gente tenta complementar e sempre colocar, assim, para nós é obrigatório, esses valores, essa porcentagem administrativa, ela tem que ir numa proposta. Nós nunca encaminhamos qualquer proposta sem ter isso. Acho que travou aqui. Kate. Travou, né? Mas aí, ela tá Mas certa. acho que deu a ideia geral, né, da importância da gente olhar para essa parte da estruturação institucional, né? E tem uma dimensão também que a gente precisa tornar esses debates cada vez mais públicos, compor e participar dos espaços onde esses temas são debatidos, como o GIF, e trazer a nossa perspectiva, sabe? E pegando o gancho na colocação aqui que ela fez, vocês têm alguma recomendação quando a gente vai fazer o planejamento financeiro anual aí da organização? De quantos por cento fica para o institucional e quantos por cento deve ficar para projetos? Tem alguma dica, assim, nesse sentido? Ou vai depender totalmente do contexto da organização? Eu acho que depende do contexto da organização e do patrocinador. Uma vez a gente fez um projeto, eu participei da construção de um projeto muito bom, assim, grande, a contemplar, ia trazer bons resultados para todo mundo, e dentro desse planejamento eu coloquei a remuneração de todo mundo, exatamente isso que a gente está falando, do institucional, o que gira, né? A organização são as pessoas que estão ali desenvolvendo, pensando em estratégia, pensando em projetos, e às vezes essas pessoas não recebem, esperando esse momento da captação. E eu fui e coloquei dentro do planejamento a remuneração de todo mundo que estava no projeto há tempos, assim, e foi um percentual de 14%. Parou na hora. Foram 3 reuniões seguidas só para falar desses 14%. O incômodo foi nos 14% destinado a recursos humanos, que seriam custos administrativos, né? Tava todas as despesas ali da organização e a remuneração das pessoas. A gente teve que reduzir esse valor a 5%, e a média que eu tenho visto, assim, olhando para a institucional, dessa parte de recursos humanos, é até 5% do projeto. Eu não sei se a Gabi ou se alguém viu algo diferente, mas eu vivenciei isso, a não validação
de 14% de um projeto incrível para recursos humanos. Olha, essa é uma questão que precisa ser discutida seriamente com os financiadores, porque eu não entendo o que se passa na cabeça deles, assim, tipo, a maior parte dos projetos depende de pessoas mais do que tudo, assim, né? Não existe regra, varia muito de financiador, de modalidade de financiamento, de política. Eu acho que o importante é a gente entender que ou a gente coloca, né, um recurso de estruturação institucional dentro dos projetos, então, ou a gente cria uma linha dentro desses projetos, ou a gente precisa ser muito, 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 muito cuidadoso e minucioso na listagem dos gastos e dos investimentos com pessoas. Então, assim, se esse projeto não tem uma grana de estruturação institucional, eu preciso que você ter lá a linha do administrativo, a linha da comunicação, preciso pensar em todas essas provisões, entendeu? Mas, de fato, eu acho que esse é um desafio do tempo que a gente vive, do tempo de precarização, onde espera-se que as organizações façam o dobro com a metade dos recursos, né? Isso. Então, é uma questão do tempo que a gente vive. Eu acho que existe um pensamento ainda, e isso me incomoda muito, assistencialista sobre aquilo que a gente está criando, sabe? Sobre aquilo que a gente faz. Que é ok, que legal, você passou no edital, você foi contemplado nessa captação, mas eu vou te dar o dinheiro para você executar, eu quero só o resultado. Como você vai fazer, eu não sei. E isso, para mim, ainda é um olhar lá de trás, assistencialista, sabe? E a gente está em outros lugares, né? A gente está criando e propondo outras soluções, trazendo outros olhares, falando sobre outras coisas. Então, eu acho que precisa também. Eu gosto muito desses espaços assim de troca de conversa para que venha a conscientização e a expansão, né? Também do até quando também a gente vai falar do social com esse olhar assistencialista, sabe? Nós somos pesquisadoras, mestres, cientistas, né? Desenvolvendo um projeto, trazendo uma solução. Então, né, no meio disso, como que a gente se mantém também, né? Economicamente sustentável, garantindo que a gente possa continuar escrevendo, que possa continuar pensando sobre essas soluções, trazendo essas respostas, ajudando, proporcionando. Acho que o trabalho que eu e a Gabi faz é um trabalho de proporcionar oportunidades menos desiguais, sabe? É chamar e falar, olha, a gente tem um conhecimento aqui, você pode, ou pelo menos tenta se organizar dessa forma. Eu estou muito dentro das ONGs, né, do terceiro setor, a Gabi acho que tem também PJ e PF, mas a gente está aqui falando disso. Tanto tudo que está falando para a pessoa jurídica também, acho que vale a reflexão para a pessoa física, como que eu me organizo, como que eu crio meu planejamento. Então, eu acho que está nessa linha, assim, olhar para um projeto onde 14% é de recursos humanos e achar que a gente não sabe administrar, ou não sabe por que colocou esse percentual lá, para mim soa um desrespeito, assim, daquilo que a gente está fazendo como pessoa, que é se dedicando mesmo a essa pesquisa, e trazer isso como projeto e apresentar para outras pessoas. Então, vale, sim, acho que lutar mesmo por essas rúbricas de institucional, né, de estrutura institucional dentro das organizações. Sensacional. Bom, gente, estamos na reta final aqui do nosso encontro. A gente tem mais duas pessoas com a mão levantada e vou passar a palavra para a gente fazer essa rodada final.
É muito interessante, né, que no anúncio aí desse evento a gente colocou planejamento e gestão financeira do pesadelo à estratégia, e como esse movimento estratégico, ele é transversal, né? Então a gente falou sobre organizar a estratégia em diálogo aí com a dimensão financeira, em captar, pensando também em diálogo com a estratégia e o financeiro, em fazer essa gestão muito estratégica, também sempre em diálogo com o financeiro. E aí, daqui a pouquinho eu vou querer ouvir também de você sobre essa reta final, né? Essa prestação de contas e como a gente também fecha com chave de ouro todo esse percurso, que também aí é um ciclo. Antes de eu passar para a Priscila e para a Nádia, eu gostaria de lembrar vocês que a gente tem um formulário de avaliação aqui do encontro. Lá vocês podem deixar sugestões de outros temas que vocês querem ver aqui na Simbiosc daqui até o final do ano, tá bom? E passo para a Priscila e Nádia trazerem suas perguntas. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou Priscila Oliveira, eu trabalho no Instituto Talanoa, de Mudanças Climáticas. Eu sou coordenadora financeira de lá, e uma das minhas atribuições é o orçamento anual dos projetos. E uma coisa que eu discuto muito, discuto não, eu delibero muito com a liderança, é justamente que o overhead ele não pode ser confundido com as despesas administrativas dos projetos, porque as pessoas colocam, normalmente a liderança, ela entende o overhead como todas as despesas administrativas dos projetos, das atividades dos projetos, e a gente acaba não tendo recurso para a execução administrativa dentro daquele projeto. Então, dentro da Talanoa, a gente estipulou um overhead de 12,5%, e a gente coloca linhas orçamentárias de despesas administrativas, como compra de equipamento, tarifas bancárias, mas a gente não coloca isso no overhead, por conta justamente para a gente conseguir administrar as atividades do próprio Instituto. E aí eu queria ouvir de vocês se vocês concordam com essa forma que a gente resolveu fazer. E eu acho que tem dado muito certo. Antes de passar para a Nádia, meninas, se puderem explicar o que é overhead para pessoas que, assim como eu, não fazem ideia, agradeço muito. Vai lá, Nádia. Oi, gente, é um prazer estar aqui, vendo a Gi e a Gabi, mas, na verdade, a minha linha ela vai dialogar bastante com o que a Priscila trouxe e com o debate que nós estávamos tendo, né, sobre esse custo fixo estrutural, né, que é para manter a estrutura da organização. Eu acho que um ponto mesmo é olhar como nós demonstramos as despesas na organização, então ter esse olhar um pouco mais crítico, por exemplo, comunicação, site, para você poder divulgar um projeto, entendo que é uma despesa do projeto e não uma despesa estrutural, né? Então, acho que tem principalmente esse ponto do que a gente coloca enquanto custo fixo da estrutura da organização, e aí, na hora de negociar com o financiador, nós vamos ter dificuldade de ele entender que isso é importante para a execução, para a divulgação do projeto, e não somente um custo para se manter dentro da organização. Né? Tem um ponto também que é como nós demonstramos as despesas a partir, de fato, do que nós vamos realizar na organização. Então, por exemplo, em vez de demonstrar uma despesa como a natureza dela, né? É uma despesa de hospedagem, mas de fato colocar linhas e rúbricas que vão dialogar com a atividade. Então, não, é uma despesa do evento, sei lá, X, né? Então, eu tenho tentado fazer isso, e aí também queria ouvir de vocês o que vocês acham. Qual é o seu nome? Desculpa. Nádia. Nádia. Então, a Nádia respondeu, acho que a pergunta da Priscila, e o que eu trago para essa pauta é o overhead, são as despesas
a gente tem os custos fixos, variável, despesa direta e indireta, né? Então, o que a Priscila propõe é que a gente olhe para algumas classificações de custos, de despesas, encaixando elas em despesas indiretas. Acho que foi isso, né? E aí a Nádia complementa falando como ela faz dentro da organização dela. Eu acho que é isso. A gente está falando de estratégias, né? E quais são, né? É preciso analisar o perfil, com quem você vai falar, quem é esse patrocinador, né? Esse investidor da organização e como existem algumas organizações também que no final eles pedem, olha, eu gostaria que você fizesse demonstrativo de resultado dessa maneira, contemplando, abrindo para minhas contas dessa forma. Então, acho que se cabe, se dá para colocar também algumas despesas dentro disso que é indireto, acho que vale, né? É estratégia, né? Mas o importante é que a gente contemple também todos. Aí eu volto na primeira fala, né, desse tal, que são as pessoas, como que a gente organiza e contempla todo mundo que participou, que esteve ali com a gente no projeto desde o início, pensando, sonhando e enfim, e que vê esse projeto, né, acontecendo, ser manifestado e como que a gente segue assim, daqui para frente. Aí são as estratégias que a gente cria no meio do caminho. E, infelizmente, a gente vive num país capitalista e aí a gente precisa estudar mesmo. Essas conversas são importantes para trazer outros olhares. Às vezes, coisas que foram ditas aqui, a gente nem estava atento, nem estava prestando atenção, mas são as formas do sistema, né? Como que ele funciona e como que a gente sobrevive dentro dele. Sim, é isso, gente. Que manhã rica, né? Acho que a visão que a Nádia e a Priscila trouxeram é uma visão que contribui muito e queria só pontuar, assim, um economista, um administrador e um contador, os três vão falar de dinheiro, mas os três estão preocupados com coisas diferentes. A preocupação com que cada um vai olhar para os mesmos números vai ser ligeiramente diferente. Obviamente que no final do dia todo mundo quer que a organização esteja bem, sustentável e no positivo, né? Mas eu estou falando isso só para a gente tomar sensibilidade da complexidade da situação, da atenção que a gente tem que dar para a questão financeira e do quanto que isso não pode ficar restrito à área financeira, assim. Eu fiquei até me perguntando das 35 pessoas que estão aqui ao vivo, quantas não são da área financeira dentro das suas organizações? Assim, se puderem levantar a mão, quem não faz parte do financeiro administrativo, seria interessante ver isso, assim, porque é uma questão que é muito cobrada dentro das organizações, é central, mas é também muitas vezes os outros membros das organizações eles vão se alienar dessa questão, né? Então, deixa que a pessoa do financeiro cuida, e aí eu me alieno dessa questão e só quero olhar para isso quando eu tenho um desafio na mão. Esse é um problema muito sério e que eu acho que fica aí uma lição de casa de feedback para a organização a qual vocês compõem, da importância de todas as lideranças fazerem parte dessa conversa, dessa história, assim, porque um orçamento e um planejamento financeiro que é feito pela área de projetos, mas que não passa pela mão do financeiro, vai ter problemas. Assim como não tem como o financeiro fazer o orçamento de um projeto sem passar pelo time de projetos. Assim, então, não é que todo mundo tem que ser especialista em finanças, mas todo mundo precisa estar consciente da realidade da organização e consciente dos desafios que estão colocados para a gestão financeira. Assim. Então, pelo que eu vi, só uma ou duas mãos levantaram. Eu estou entendendo que a maior parte das pessoas que estão aqui são da área financeira das organizações, e fica a reflexão assim da importância das outras lideranças da organização se engajarem nessa pauta, porque senão parece que é uma discussão meramente burocrática, quando é uma discussão estratégia e tática no final do dia. Perfeita. Maravilhoso.
Bom, gente, nós atingimos o nosso horário. Eu quero muito agradecer a presença aqui da Gabi Chaves, da No Front Empoderamento Financeiro, da Gisele Rocha, da Burocas, e a presença de todo mundo que ficou aqui até o final. Eu vou passar só para as meninas fazerem um agradecimento final, se vocês quiserem deixar as redes sociais de vocês, falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês, mas já fica aqui o meu agradecimento em nome aí de toda a equipe da Simbiosc. Foi incrível ter essa conversa, que ela continue reverberando aí em todas as organizações. Então, só para os agradecimentos finais, Gi, depois Gabi. Gente, obrigada por estar com a gente nessa manhã. Foi muito bom poder compartilhar um pouco desses saberes, né? Espero que vocês tenham aproveitado todo esse conteúdo. Eu estou nas redes sociais, @burocras. Qualquer dúvida que surgir sobre esse sobre o desenvolvimento, né, do planejamento de ONGs também, pode me procurar por lá. E é isso. Obrigada, Bia, obrigada, Gabi. Gente, é isso, gratidão. Sigam lá no Front Empoderamento Financeiro. Entendam a importância da gente falar de saúde financeira, pensando nas organizações de vocês, pensando nos públicos atendidos de vocês. A No Front está de portas abertas para a gente pensar parcerias, jobs, projetos para esse ano e para o ano de 2025. Então, contem com a gente. Essa agenda da educação financeira, ela é uma agenda de democracia. O que a gente está fazendo aqui é cuidando da nossa participação democrática, entendeu? Entender esse negócio da economia, lidar bem com o dinheiro, faz parte de uma agenda de cidadania. Então, obrigado pela escuta, pelo tempo de todo mundo e contem comigo com a No Front para todas as questões que precisarem nesse campo, tá? Gratidão. Valeu, meninas. Muito obrigada, gente. Ótima semana. E é isso. Obrigada. Valeu. Puderem abrir o microfone para a gente ouvir aquele tchauzinho. Obrigada, meninas. Tchau.